Graça e paz, amados, eu sou Rita Oliveira e hoje eu estou aqui em Lake Nona, Orlando, para falar para você sobre os 2 fundamentos. Quer saber quais são? Então já sabe, não perde esse vídeo porque a gente já começou mais um Estudando a Bíblia. Os 2 fundamentos, esse é o título do nosso estudo de hoje. E o texto de referência se encontra em Lucas capítulo 6, versículos 46 a 49. A minha versão você já conhece, é Nova Almeida atualizada. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Eu mostrarei a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Esse texto de Lucas 6 também está escrito em Mateus 7. Faz parte do sermão de Jesus, conhecido como Sermão do Monte. Ele é um texto muito trabalhado na questão do verdadeiro fundamento. Aqui Jesus deixa claro sobre a importância da sua palavra na vida de um indivíduo. Jesus fala que não basta somente ouvir suas palavras, é necessário praticá-las. Claramente, Jesus compara a nossa vida cristã a uma casa que vai ser atingida por tormentas e que precisa estar firmada sobre a rocha, firmada sobre o verdadeiro fundamento. Então, quero chamar sua atenção sobre um ponto nessa narrativa. Jesus destaca que há 2 tipos de pessoas e elas têm algo em comum. Ambas ouvem a palavra de Deus, mas um tipo de pessoa pratica o que diz a palavra de Deus e o outro tipo não. Daí, claramente, temos a diferença entre os 2 tipos de pessoas. O ato de praticar o que a palavra de Deus diz. E isso está muito claro nessa narrativa. Mas o que quero destacar ainda é um outro fator descrito por Lucas no texto que lemos. Quando Jesus descreve os 2 tipos de pessoas, ele inicia a narrativa falando que todas o chamam de Senhor. Então ele pergunta: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? E ele continua dizendo: todo aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. Percebam, não basta só ouvir ou dizer Senhor, Senhor. Há necessidade de ir até Jesus. Observe o que a Bíblia diz em Mateus 11, 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Jesus ressalta a necessidade de ir até Ele. Ou seja, é a presença de Jesus que faz toda a diferença no ouvir e praticar a sua palavra. Não basta somente ouvir, você precisa estar com Jesus de fato para praticar a sua palavra. Pois é o Senhor quem o capacita a praticar a sua palavra. Pois tudo depende de Deus, nada depende de você. Observe Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. No sentido figurativo, jugo significa obediência, submissão, sujeição. Jesus nos diz que ele é manso e humilde. E no versículo 30 de Mateus 11, Jesus nos fala que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Aprender com Jesus e apreender de Jesus faz toda a diferença. Então, se você deseja que a sua casa fique firme durante a tempestade, você precisa ir até Jesus, aprender com Ele, ouvir a sua palavra e pôr em prática, de acordo com os ensinamentos dele. E não é da sua maneira, mas da maneira dele. Há muita gente chamando Jesus de Senhor, mas não estão de fato apreendendo de Jesus, pois estão apenas ouvindo sua palavra todo domingo ou em qualquer outro dia da semana, mas não têm apreendido de Jesus durante o restante dos dias. Ouvem e aprendem, mas não apreendem sua palavra, pois ficam na superficialidade. Aprender significa adquirir conhecimento, enquanto que apreender significa compreender verdadeiramente, capturar, reter. Há diversas pessoas que em algum dia da semana param
para ouvir a palavra de Deus. Aprendem e adquirem conhecimento sobre o que lhes é ensinado, mas não apreendem ou não retêm de fato o que lhes é ensinado. E por isso não conseguem pôr em prática e constroem um alicerce frágil. Observe o que o livro de Tiago nos diz. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Percebam, para ser bem-aventurado no que você realiza ou deseja realizar, a necessidade de ouvir e praticar a palavra com perseverança. E Tiago chama essa pessoa de operoso praticante. Escolha um livro da Bíblia e medite nele diariamente. Ore a Deus pedindo compreensão do Espírito Santo sobre o que você lê e ajuda a Deus para pôr em prática o que você tem aprendido e apreendido. Você poderia iniciar sua leitura pelo livro de Mateus, mais precisamente pelo capítulo 5, onde o Sermão do Monte de Jesus inicia. Uma verdadeira fonte de aprendizado que deve ser colocado em prática, ou seja, aprendido e apreendido. Vá a Jesus, ouça, aprenda e apreenda a sua palavra e pratique todos os dias, pedindo ajuda contínua do Espírito Santo. Não seja do grupo que só ouve e aprende o que diz a palavra, mas faça parte do grupo que vai até Jesus, apreende, ou seja, se apropria do que diz a sua palavra e pratica, edificando o verdadeiro fundamento que deixará a casa de pé no dia da tormenta. Pense nisso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.